Olá, sou o professor João Anantes, da Universidade Federal de São Paulo, e dando continuidade ao nosso curso de TDAH e TEA, a gente vai resumir aqui os aspectos positivos e negativos quanto ao diagnóstico, né? Bom, na aula anterior a gente tinha dado uma visão geral do processo diagnóstico e agora a gente vai falar um pouquinho dos aspectos positivos em relação ao diagnóstico, né? Então, primeiro, né, aspecto positivo é entender os pais a compreenderem as diferenças comportamentais da criança. Então, imagina, né, que o pai ali tem um filho que de repente ali ele entra em um colapso nervoso, ou então ele tem um comportamento autolesivo, né? Ou então ele tem muita rigidez, né? Então, quando tem o diagnóstico, quando ele começa a entender melhor as características do autismo, ele começa a compreender essas diferenças comportamentais que eram fontes de preocupação, né? Explica também porque a criança ali, ela é muito boa em algumas coisas e tem dificuldade em outras coisas. Por exemplo, né, uma criança que tem uma facilidade muito grande aqui em computação ou em programação, né, e tem dificuldade aqui em redação, né? Então você começa a entender isso que está associado ali ao TEA, né? Ou então ajuda a entender os comportamentos incomuns da criança. Então começa a entender aquela rigidez que a criança tem, né? Começa a compreender aquela, às vezes, ecolalia da criança, né? Fica repetindo algumas frases, né? Sem sentido, né? Ou então entender por que a criança ela tem aquele problema de comunicação, ela começa a contar uma história e não para de contar aquela história, né? Independente se a pessoa com quem ela está conversando está prestando atenção ou não, né? Então, com isso, a gente consegue entender esses comportamentos aqui incomuns. E no caso de adultos, né, isso explica alguns comportamentos de algumas pessoas com TEA, né? Em que, assim, a pessoa não a gente às vezes pensa que a pessoa, essa pessoa aqui é, meio esquisitona, né? Meio rude. Não é isso, né? É que ela tem essa condição de TEA, né? Ah, agora, para a criança é legal, quanto antes for feito o diagnóstico, que antes ela tem acesso ali a serviços e intervenções. Então, de repente, ele vai precisar de um terapeuta, fazer um acompanhamento ali da criança ali ao longo dos anos, né? De repente ela vai precisar de um tutor para fazer um acompanhamento ali na escola, ajudando os planejamentos e por aí afora, né? De repente vai ter o apoio ali da escola, você vai ter que entrar em contato com a escola para pedir um apoio ali em relação às necessidades da criança, né? Bom, para o adulto é interessante aqui por autocompreensão. Então você começa a entender o porquê de muitas coisas que ocorreram ali na sua vida, né? Ou seja, né, muitos mal entendidos que você teve, né, os problemas que você as situações que você passou, você começa a entender a relação dessas situações aqui com o TEA, né? É interessante também porque, como o TEA tem um fator genético, você consegue entender também os comportamentos às vezes, dos seus pais, né? Às vezes você está herdando aqui, né? Você achava que o seu pai tinha um determinado comportamento, né? Estranho, né? E agora você começa a compreender melhor o porquê desse comportamento estranho, né? Enfim. Agora, aspectos negativos, né? Evidentemente, assim, que isso não é visto, né, por muitas famílias como uma boa notícia, né? Por quê? Porque tem muito, dependendo do grau do autismo, pode te dar, assim, uma sobrecarga emocional, física muito grande, né? Principalmente emocional, né? Porque você tem uma situação que requer uma constante atenção, constante trabalho, apoio, né? E isso aqui pode levar a conflitos familiares, né? Que a pessoa não imaginava que ia passar por esse tipo de situação, né? O ruim também, assim, é que a pessoa ali com TEA, né, pode funcionar assim como um rótulo estigmatizante. Ó, aquele cara ali tem TEA, né? E isso aqui pode ser para causar situações assim meio constrangedoras, né? Eu já vi isso no meio acadêmico, né? Assim, né, um professor lá que tinha TEA, quando falou que tinha TEA, nossa, alguns professores ficaram com raiva. Falaram, não, não tem não, isso aí é esquisitão. Diz que tem, mas não tem, né? Então tem essa história aqui também, né? Que nem sempre as pessoas respondem de forma adequada, de forma profissional, né? A isso, né? Pelo desconhecimento, ou pela ignorância, ou pelo preconceito, né?
eles acabam ali rotulando a pessoa e a partir daí sendo até mais agressivas com a pessoa. Então, esse é um ponto aqui importante, né? Pode causar emoções desconfortáveis, como culpa, né? A pessoa se sente mal por aquilo, né? Enfim, né? Muito bem. Ah, eu procurei nessa videoaula dar uma visão assim geral do processo diagnóstico, os pontos positivos, os pontos negativos. Na próxima aula a gente vai dar andamento aqui falando um pouquinho do TEA em mulheres.